Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me, comigo Gustavo Bayer. No vídeo dessa semana nós vamos estudar as sessões 51 a 57 de Doutrina e Convênios, é bastante conteúdo. Antes da gente passar para o contexto, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Eu não sei o que vocês fizeram na semana passada, mas a gente teve mais de 50 novos inscritos. E eu não tenho dúvidas que isso aconteceu porque vocês estão compartilhando os vídeos com outras pessoas. Então, muito obrigado. Dizem as más línguas que isso só aconteceu por causa de um bigode. Talvez vai ter novos seguidores. Mas eu tenho certeza que isso aconteceu graças ao apoio de vocês, pela participação, por compartilharem. E eu só queria deixar meu muito obrigado. A gente passou de 300 inscritos aqui no canal. A gente passou bastante, agora a gente está com 330. Certo? Então é isso. Muito obrigado, gente. E vamos para o vídeo dessa semana. As 6 sessões de Doutrina e Convênios que a gente vai estudar, elas se passam num período muito próximo. Elas foram reveladas para o profeta Joseph entre maio de 1831 a junho de 1831. A maioria delas a gente vai ver que foi recebida em Ohio. Mas eu vou explicar sessão por sessão para buscar ajudar vocês no seu estudo pessoal. A sessão 51 foi revelada ao profeta Joseph em Thompson, Ohio, em maio de 1831. Com a chegada dos santos vindos do leste, tornou-se necessário tomar algumas providências para que eles pudessem ser recebidos. Como esse assunto cabia particularmente ao chamado do bispo, o bispo Edward Pettridge procurou o profeta buscando orientação. E em resposta foi recebida essa sessão 51. Então ela vai tratar muito disso, da chegada dos santos, como que deveria acontecer. Já a sessão 52, ela trata de revelações recebidas durante uma conferência geral da igreja que aconteceu entre os dias 3 a 6 de junho. Nessa conferência aconteceram as primeiras ordenações específicas ao ofício de sumo sacerdote. Nessa sessão 52 também ficou registrado sobre vários chamados missionários, dentre eles para que vários membros fossem pregar o evangelho no Missouri, e também trata mais uma vez sobre manifestações do Espírito. Já a sessão 53 foi revelada ao profeta Joseph 2 dias depois dessa conferência, ou seja, 8 de junho de 1831, em Kirtland, Ohio. Essa sessão foi recebida a pedido de Sidney Gilbert. Ele procurou o profeta para saber qual seria o chamado dele e como que ele poderia participar da obra de salvação. E nessa sessão a gente vê que ele foi chamado como elder para pregar o evangelho e também para servir como agente do bispo, auxiliando o bispo, em especial nessa tarefa para receber os santos que estavam vindo do leste. Já a sessão 54 eu queria pedir uma atenção especial de vocês. É um contexto muito importante para a gente entender. Ela foi revelada ao profeta Joseph em 10 de junho de 1831 em Kirtland, Ohio. É uma sessão que foi revelada ao profeta a pedido de Newell Knight. Tem 2 personagens principais que eu queria chamar a atenção de vocês. Um é esse irmão Newell e o outro é o Leman Copley. A gente viu sobre ele no estudo da semana passada. Já os membros da família Knight, a gente viu algumas semanas atrás, quando Joseph ainda estava lá no estado de Nova York. Eles eram membros do ramo de Collinsville. Esse irmão Newell Knight, ele ficou responsável por presidir a chegada dos membros lá de Collinsville, Nova York, até eles chegarem aqui no estado de Ohio, como tinha sido pedido pelo profeta Joseph. Esses irmãos deixaram tudo para trás, deixaram suas casas, suas posses, seus amigos, familiares. Eles saíram de Collinsville em abril de 1831 e eles chegaram próximo ali do final de maio desse mesmo ano. Quando esses membros eles chegaram em Kirtland, o profeta orientou eles para que eles fossem para a cidade vizinha, Thompson, onde lá eles poderiam ficar na fazenda de Leman Copley. Lembrando o estudo da semana passada, esse Leman Copley foi aquele irmão que era membro dos Shakers, que ele perguntou ao Senhor qual que era o papel dele, e o Senhor orientou que eles fossem pregar o evangelho entre os Shakers. Mas o que acontece? Depois dessa missão, que não foi das mais bem-sucedidas, os Shakers não receberam bem os membros da igreja, afinal, eles foram lá para falar que a doutrina que eles estavam ensinando era falsa. Leman Copley ele ficou bastante abalado. Isso fez com que ele quebrasse aquela promessa que ele tinha feito para o Senhor, de que ele dedicaria parte das terras dele para receber esses irmãos que estavam chegando. Então imagina, Newell Knight estava trazendo esses irmãos lá de Collinsville, andaram centenas de quilômetros, e quando chegaram na propriedade, pouco tempo depois,
esse irmão Copley falou: não quero vocês aqui, essa propriedade é minha, todo mundo fora. Neonite ficou muito preocupado e ele procurou o profeta para saber o que eles deveriam fazer. Após esse irmão procurar Joseph, foi recebido o conteúdo nessa sessão 54. Então vale a pena dar um estudo muito legal nessa sessão. Já a sessão 55 ela foi revelada ao profeta Joseph em 14 de junho desse mesmo ano. Ela trata sobre o batismo, ordenação e o chamado para William W. Phelps. O irmão Phelps era tipógrafo e tinha acabado de se mudar com sua família para Kirtland. E ele procurou o profeta para saber o que ele deveria fazer. Mais para frente, esse irmão Phelps ele escreveu diversos hinos que constam no inário. E hinos bastante famosos, bastante conhecidos, como Tal Como um Facho, Alegres Cantemos, Hoje ao Profeta Louvemos e muitos outros. Então a gente vê que era um irmão que tinha muito talento, que teve um papel muito importante na restauração. O estudo dessa semana é bem longo, então vamos lá. Já a sessão 56, ela foi revelada um dia depois por profeta. E essa sessão ela foi recebida em repreensão a Ezra Terry. Como sempre, minha inaptidão em pronunciar nomes em inglês está sendo cada vez mais evidenciada para vocês. Esse irmão Terry residia nas terras da fazenda de Frederick G. Williams. E ele tinha se comprometido com o Senhor na divisão de terras. Mas ele quebrou essa promessa e em repreensão foi recebida essa sessão. A gente vê também nessa sessão alguns chamados para que alguns membros fossem para o Missouri pregar o evangelho e expandir a igreja. Por fim, a sessão 57 foi revelada ao profeta Joseph em 20 de junho de 1831. E essa sessão ela não foi revelada lá em Ohio, ela foi revelada no condado de Jackson, Missouri. O profeta, juntamente com outros membros, tal qual designado na conferência relatada na sessão 52, eles foram para essa região no Missouri. Quando eles chegaram lá, o profeta recebeu a revelação contida na sessão 57, e nessa sessão foi feito vários chamados para que a igreja fosse alicerçada lá. Então a gente vai ver quais foram esses chamados e designações nessa sessão 57. O estudo dessa semana é bastante extenso, trata de muitos temas, mas no vídeo eu queria focar em 2 temas. O primeiro deles trata da importância de sermos mordomos fiéis, justos e sábios. Se nós fôssemos membros da igreja nessa época, em 1831, um possível convite que nós receberíamos seria de que nós doássemos nossas terras para a igreja, receberíamos nossa parte como uma mordomia e deveríamos administrá-la da melhor maneira. Nessa época, como os membros viviam a lei da consagração, eles doavam suas terras, recebiam sua quota parte para que eles pudessem administrar e também parte disso era compartilhada com outros membros que não tinham aonde residir e que estavam chegando. Embora hoje em dia a gente não tenha essa mesma responsabilidade de vender nossas terras, doar para a igreja, enfim, uma coisa não mudou. Nossa responsabilidade de sermos bons mordomos com as bênçãos que o Pai Celestial tem derramado sobre nós. Tem uma coisa que meus filhos gostam bastante, que é cartinhas Pokémon. Até mostrar aqui um exemplo dessas cartinhas. Eles adoram cartinhas Pokémon. Eu, como pai, eu gosto muito de presentear. Uma coisa que eu gosto de ver eles felizes e deixar essas cartinhas com eles. Quanto mais eu vejo que eles estão cuidando, valorizando, que eles ficam felizes quando recebem a cartinha e, acima de tudo, quando eles cuidam bem delas, eles não brigam pelas cartinhas, enfim, quanto mais eles valorizam, maior é meu desejo de comprar mais cartinhas para eles. Mas quando eu vejo que eles não estão cuidando das cartinhas, que tem cartinha amassada, jogada embaixo do sofá, ou que eles estão brigando por causa das cartinhas, isso me desmotiva para que eu compre outras cartinhas para eles. Eu penso que tal como esses presentes, ou tal como essas cartinhas, são as bênçãos do Pai Celestial. Quanto melhor a gente valorizar, quanto mais a gente cuidar dessas nossas bênçãos, ser, como diz ali no manual, ser sábios, prudentes e valorizar isso, maior vai ser o desejo do Pai Celestial de compartilhar outras bênçãos com a gente. Agora, se o Pai Celestial nos deixa bênçãos, seja de ordem material, espiritual, familiar, e a gente não cuida disso, a gente não valoriza, a gente não está sendo bons mordomos. E eu não tenho dúvidas que isso vai reter novas bênçãos do Pai Celestial. Então, que possamos meditar como estamos agindo com as bênçãos que o Pai Celestial tem deixado para a gente.
É importante da gente lembrar da parábola dos talentos. Aquele que buscou multiplicar, cuidou dos talentos, valorizou eles, ele recebeu mais. Aquele que escondeu, foi retirado até aquilo que ele tinha. Então que a gente possa ser bons e sábios mordomos com as bênçãos que o Pai Celestial tem deixado para a gente. Um outro tópico que eu queria focar aqui com vocês é que a gente pode recorrer ao Senhor quando as coisas não acontecem como a gente imagina. A gente viu ali na sessão 54 que Neil Knight ele procurou Joseph para saber o que eles deveriam fazer. Eles tinham uma expectativa grande de chegar, receber suas terras, poder descansar, mas quando eles chegaram lá não aconteceu como eles esperavam. No caso deles, a frustração veio porque um membro, que então tinha feito convênio com o Senhor, feito promessas, deixou de cumprir a parte dele. Acredito que não eram o que eles esperavam naquele momento, mas o Senhor fez promessa para eles e deu orientação do que eles deveriam fazer. A gente sabe que isso pode acontecer no nosso meio profissional, enfim, pode acontecer no nosso dia a dia. Por muitas vezes a gente tem essas frustrações de não ser correspondido como a gente imaginava. Então essa sessão ela mostra para a gente que mesmo quando outras pessoas tomam decisões ruins, ou que elas quebram a promessa delas, ou que, enfim, as coisas não aconteçam como a gente planeja, a gente pode recorrer ao Senhor e Ele vai nos guiar e vai nos abençoar. Eu separei aqui uma pergunta para que a gente possa ponderar no estudo dessa semana. A pergunta é: como estou me portando em relação às bênçãos que o Pai Celestial tem derramado em minha vida? Certo, gente? Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Como eu disse, já são mais de 300 inscritos no canal. Isso tudo só aconteceu graças ao apoio e à participação de vocês. Então, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente vai ter vídeo novo. E eu estava finalizando o vídeo sem nem fazer o grande anúncio que eu tinha planejado. É o seguinte, como vocês já sabem, toda terça eu publico aqui no canal um vídeo sobre o estudo do Vem Segue-me. Minha ideia é que a partir dessa semana seja publicado aos sábados um vídeo pequenininho. Não necessariamente ele vai ser sobre o estudo do Vem Segue-me, mas vai ser algo que possa abranger mais pessoas. Nesse sábado eu vou publicar o vídeo, vai ser um vídeo curto, a ideia é que sejam vídeos de 2, 3 minutos, vídeos curtos, e que seja algo que vocês possam compartilhar com outras pessoas também. Então toda terça degustando o Vem Segue-me e no sábado esse novo vídeo. Então é isso, gente, nos vemos no próximo vídeo. Tá ok? Até mais, tchau, tchau! Corta! O vídeo até que ficou bom, dá pra falar que ficou ruim. Ficou tão bom? Eu achei que você falou muito, enrolou muito. Como assim falei muito? Se fosse eu fazia tudo que você falou em 1 minuto, eu falava tudo. Frase de impacto, como eu disse, frase de impacto. Ah, tá bom, você é o bonzão, vem, senta aqui, faz no meu lugar. Vamos ver então, quero ver, 1 minuto? Quero ver, deixa que eu sento aí com você. Vou te mostrar como é que faz, fica vendo. Promessas quebradas, chamados e revelações, orientação espiritual em meio a provações. Vem comigo que esse é o Vem Segue-me em 1 minuto. Ohio, Estados Unidos. O ano era 1831 e muitos membros estavam chegando do leste. Eles precisavam ser bem recebidos. Em resposta disso, foi recebida a sessão 51. Já a sessão 52, ela trata sobre a conferência da igreja e também do chamado de alguns membros para ir para o Missouri. A sessão 53 é para Sidney Gilbert e ele foi chamado como agente do bispo para ajudar a receber esse povo. Na sessão 54 a gente vai ver que Lyman Copley, embora ele não seja um limão, ele azedou o caldo de Neil Knight, deixando de cumprir uma promessa que ele tinha feito ao Senhor. Já na sessão 55 a gente vai ver sobre William W. Phelps. Não confunda com Michael Phelps, nadador multicampeão olímpico. Já na sessão 56 a gente vê o que acontece quando você promete para o Senhor e não faz a sua parte. Na sessão 57 a cidade muda, o estado muda, mas a verdade não. A gente vê sobre os chamados, designações e como a igreja ia ser alicerçada no Missouri. Esse é o Vem Segue-me em 1 minuto. Se gostou, polegar levantou.